Fala pessoal, o objetivo dessa aula é a gente expor a verdade, né, sobre as mesas proprietárias de futuros americanos, porque 99% das pessoas quebram, né, nesse mercado. E é uma coisa tão simples que muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido e acabam perdendo as suas contas, né, logo no começo. Então tem uma pegadinha por trás aí, e o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês de uma maneira simples como que é e o que fazer para não cometer o mesmo erro, tá? E no final nós vamos apresentar a nossa forma de operar e de lidar com isso. Vamos lá. Então, o que essas mesas anunciam, né? Que uma conta de 50 mil, você pode operar aí com 10 contratos do NQ ou até 100 contratos do MNQ, que é o micro, né? Então, se você parar para pensar, parece que você tem muito poder de compra. Mas essa é a pegadinha, que pega 99% dos trades iniciantes, né? Que não param para pensar na alavancagem, no tamanho desses contratos, se realmente você tem margem suficiente para poder abrir essa posição, né? E é isso que eu quero deixar de reflexão aqui para vocês. Então, a mesa de futuro ela usa essa estratégia de marketing para atrair novos operadores com promessa de alto poder de compra, mas a realidade é bem diferente, né, do que eles fazem parecer, do que eles mostram lá nas propagandas deles, né? E aí a realidade por trás desses números e o que realmente importa, que não é o valor da conta, e sim o limite de perda permitida. Esse é o único valor que determina o seu verdadeiro poder de compra, né? A margem que a gente pode perder, que vai comprometer a conta, na verdade é o valor que nós temos disponível para operar. Então, quando se fala em conta de 50, que é o exemplo aqui, conta de 100, 150, 200, 300, você nunca está operando esse valor. Você está operando somente a margem que eles te dão, que é o seu limite de perda. Então, nesse exemplo da conta de 50 mil, você tem que fazer 3 mil para poder aprovar a conta, porém você só pode perder 2.500, tá? Ou seja, a sua margem real de risco é 2.500 e não 50 mil, tá? E aí, se você fizer qualquer consulta no próprio site da NinjaTrader ou dentro do próprio site da CME, uma consulta simples no Google, pesquisando qual o valor mínimo de margem para que eu opere com capital próprio esses contratos, você vai descobrir a realidade, que é a realidade que você tem que ter para abrir um NQ $1.000, né? E um MNQ $100 por contrato, né? Esses são os valores reais mínimos que é necessário para que você tenha em conta, depositado em conta pessoal sua, para abrir os contratos, né? De acordo com a alavancagem que a corretora NinjaTrader dá de sugestão para que você opere, né? Esse é o valor mínimo aceitável. E aí, um exemplo prático dessa matemática, né, da realidade que a gente vê nas mesas é o seguinte: na mesa de futuro, informa que você pode operar com 100 micros, um exemplo, né? E aí a margem mínima real é de $100 por micro. Então, se você abrir uma posição de 100 micros, na verdade você deveria ter $10.000 de margem para poder montar essa posição. No entanto, você só tem 2.500 de margem de risco. Então, entende a pegadinha? É aí que é desproporcional. E a mesma coisa vale para o NQ, né? Então, se você abrir 10 NQ, é necessário $1.000 por cada contrato. Você também seria necessário $10.000 de margem para poder abrir essa posição, só que a mesa só te dá 2.500, né? Então, a consequência disso é, se você tenta operar os 100 MNQ ou os 10 NQ com apenas $2.500 de margem, você corre o risco de quebrar muito rápido, antes mesmo de ter a chance de aprender a operar, né? Por conta da alavancagem e da movimentação do mercado, tá? E aí, então, levando em consideração que eles dão esses 50 mil, né? Falam que esses 50 mil é o seu poder de compra, onde, na verdade, você só tem 2.500, né? Então, eles vendem essa alavancagem real para atrair quem não tem o conhecimento, né? Que a nossa ideia agora é exatamente desmistificar isso nesse vídeo, né? Para que você entenda e pare para pensar os verdadeiros riscos e não fique quebrando conta à toa, tá bom? Então, a conclusão aqui é clara, né? Você não opera com 50 mil e sim com 2.500, então você tem que planejar o seu risco com base nessa realidade, né, que seria um máximo de 2.500, sem lembrar de um detalhe importante, que é o trailing drawdown, né, que é um outro detalhe que acaba dificultando ainda mais a movimentação do drawdown, mas esse é assunto para um outro vídeo, né?
Então, assim, não se deixe enganar, né? Jamais use o limite divulgado pelas mesas como referência para o seu planejamento de risco. E sim o que você entendeu e calculou, tá? E que seja saudável para que você consiga operar a sua conta de forma eficiente. Bom, e falando em operar a conta com eficiência, eu venho aqui aproveitar esse vídeo e apresentar para vocês o CopyUSA, que é o nosso modelo de automatização para mesa de futuros. Tá? Então, você já imaginou operar no mercado de futuros de forma 100% automatizada e replicar as operações nas suas diversas contas com o entendimento do risco, sabendo operar com lote, com tamanho correto, de acordo com o que eu falei anteriormente, né, no início da aula? Isso tudo é possível. Toda a nossa estrutura, né, de planejamento, ela foi pensada entendendo o risco, entendendo cada tamanho de conta, entendendo o que está operando. Tá? E como que isso funciona? Né? É bem simples. Nós desenvolvemos nossos robôs numa estratégia, numa plataforma de IA e Machine Learning, chamada Estratégia QuantX, né? Onde esses robôs são desenvolvidos e rodam no MetaTrader 5 com o sinal direto da CME. Né? Então, por que usamos o MetaTrader 5? Por causa da velocidade de aplicação das ordens e por ter o mesmo sinal que roda no NinjaTrader. E pelo fato do Strategy Quant não exportar as suas estratégias direto para o NinjaTrader. Então, nós rodamos essa IA, desenvolvemos nossos robôs. Os robôs passam por diversos testes de robustez, não são estratégias aleatórias. Tá? Para vocês terem ideia assim, do nível de complexidade, a gente chega a produzir 50 milhões de robôs para aprovar um. Tá? Eu tenho vídeo aqui depois que eu detalho um pouco mais desse processo. Eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem. Mas, em suma, desenvolvemos os robôs na estratégia QuantX. Esses robôs rodam no MetaTrader com sinal direto da CME, ou seja, é a mesma cotação que você tem no seu NinjaTrader. Tá? E aí nós temos um robô que, ao entrar o sinal aqui no MetaTrader 5, ele envia o sinal para o NinjaTrader do nosso servidor e esse servidor envia para a sua conta, diretamente para a sua conta, o sinal do robô. Tanto a abertura quanto o fechamento da ordem. Tudo de forma 100% automatizada. Tá? Você não tem que botar a mão em nada. Bom, aqui nessa apresentação, que eu vou deixar anexo a esse vídeo, tem vários vídeos nossos aqui do nosso canal do YouTube, onde eu falo de cada processo de desenvolvimento, como que funciona um robô de trade, como não ser mais enganado por vendedores de robôs, né? Como nós desenvolvemos nossos robôs, exatamente mostrando o Strategy Quant funcionando e os perfis de risco que a gente desenvolve, a nossa forma de enxergar o mercado, o porquê operamos robôs, né, e não apenas um único robô. Né? Então, esse é um dos segredos. Operar uma estratégia sozinha é muito perigoso. Agora, quando você opera mais de uma estratégia, desde que elas sejam descorrelacionadas, uma estratégia ajuda a outra. Né? Isso aí, no longo prazo, faz com que a gente tenha resultado. Né? E aqui eu detalho um pouco de como os nossos robôs atuam na sua conta de forma automatizada, dou um passo a passo de como assinar, né, o nosso serviço, tenho uma aula só sobre as dúvidas frequentes, tá? E mostro um pouco da nossa área de membros, que tem bastante conteúdo ali explicando todos os detalhes, passando desde a instalação do NinjaTrader até detalhes operacionais do dia a dia, como lidar com situações de emergência, quando é necessário fechar ordens, né? Tudo isso está muito bem detalhado aqui nesses vídeos. Então, aqui o PDF ele é todo interativo, é só você clicar e você já vai ser redirecionado para o YouTube, ou aqui você já entra diretamente na nossa playlist completa com todos esses vídeos. Tá? Então fica o convite para que vocês assistam. Então, as vantagens, né, de usar o CopyUSA automático é que é 100% automático. Né? Não tem aquele, estava aqui há 2 horas acompanhando o gráfico e aí levantei para ir no banheiro, voltei, o padrão que eu estava esperando já aconteceu. Então, o robô não pensa, o robô não vai no banheiro, ele executa. Né? Então, ele vai e executa a ordem. Né? É altamente compatível, né, com o sistema que hoje roda nas mesas. Né? Então, tanto para Tradeovate quanto o Rithmic, o nosso sistema funciona em ambas as plataformas, tá? Desde que sejam linkados ao NinjaTrader, porque onde a gente recebe o sinal na NinjaTrader. Tá? É altamente flexível, então tipo assim, permite você operar várias contas simultaneamente, né? Respeitando as regras, porque nós já pensamos nas regras
antes de desenvolver os portfólios já são pensados no risco e nas situações de risco que as mesas exigem, né? Então, tudo isso foi pensado dessa forma, né? Tem uma segurança absurda, então a gente está há mais de um ano rodando o sistema, né? E ele é muito robusto. Nós nunca tivemos problemas no sistema em si, né? Todos os problemas que tivemos até hoje, infelizmente, estavam ligados ao feed de dados, né, das mesas, ou às vezes, muitas vezes, as próprias pessoas mesmo, às vezes esquecem de conectar as contas, enfim. Mas o sistema mesmo é muito robusto, nós nunca tivemos problema com erro de envio de ordens, nem fechamento de ordens, nem nada. Tá? E nós temos consultoria especializada para oferecer um suporte, né, diferenciado para todo esse ecossistema. Tá? E aí, o porquê de operar robôs, né, portfólios e não apenas um único robô, como eu disse anteriormente. Então, a ideia é diversificar e reduzir os riscos. Né? A gente combina diferentes estratégias e ativos, no nosso caso aqui a gente opera Nasdaq e ouro, para diminuir o impacto, né, das falhas de um único robô. Então, é muito mais difícil você quebrar a estrutura de um portfólio do que de uma estratégia sozinha. Tá bom? Então, essa é a ideia, é diversificação. Né? Outra ideia são estratégias descorrelacionadas. Então, as estratégias descorrelacionadas matematicamente, elas reduzem os riscos e aumentam a estabilidade do portfólio, equilibrando os ganhos e as perdas em diferentes cenários do mercado. Né? Então, assim, todos os nossos portfólios são desenvolvidos com pelo menos 3 anos de dados. Né? Então, a gente não está olhando para 2 meses, 3 meses de trades, nós estamos olhando para 3 anos de trades, para pelo menos 800, 1000 trades. Né? E é por isso que quando a gente vem para a conta real, a gente vê eficiência, né? Ou seja, a gente vê reproduzindo em conta real o que ele mostrou no backtest, no estudo. Né? E com isso a gente consegue trazer resiliência e consistência com robôs variados que performam bem em diferentes cenários do mercado. Então, ou seja, um robô que está otimizado para os últimos 3 meses, daqui 2 meses muda aquele cenário de mercado, ele vai parar de funcionar e o cliente não sabe o que fazer. Nós não, nós olhamos 3 anos de dados, ou seja, se passou por diversos cenários diferentes e o robô continua performando. Né? Então, com isso, a gente consegue aproveitar o máximo do capital e operar múltiplos mercados simultaneamente. No nosso caso aqui, Nasdaq e ouro, que é o nosso foco. Tá? Então, nós temos total transparência do nosso trabalho a ponto de você conseguir acompanhar os resultados em tempo real. Isso aqui é público, tá, pessoal? Essa aqui é a nossa carteira mais antiga. Aqui ela está com resultados até agosto, né? Eu estou gravando esse vídeo em setembro. Mas você vê aí, ó, em 8 meses, a gente, operando um microcontrato, né, conseguiu bater aí os $3.000, né, de forma consistente, com um drawdown de apenas 30% do capital de $2.500. Né? Então, assim, é muito legal isso aqui. Né? É resultado. E aí vocês conseguem acompanhar. Ó, se clicar nesses links aqui, ele te direciona para o site dessa ferramenta aqui, que é o Trade Portfólios, onde vocês conseguem acompanhar em tempo real, até se tem a ordem aberta do robô, ele te mostra em tempo real, né? E os resultados para poder acompanhar. Além disso, eu sempre gravo mensalmente o resultado, né, acumulado. Eu sempre gravo um videozinho. O último vídeo está aqui nesse link, tá? Caso você queira acompanhar isso de uma forma prática também. Bom, para finalizar, a gente tem um FAQ aqui com as principais dúvidas. Eu não vou me atentar a isso porque a gente já tem aula, né, gravada sobre isso. O link dela está ali em cima. O passo a passo para assinar, né? Tudo é bem simples, como eu disse. O PDF ele é todo interativo, então é só você clicando aqui que ele vai te direcionando para os links. Basicamente, o que nós precisamos é de uma VPS que custa aí $24 mensais, tá? Essa VPS fica em Chicago, aonde fica o nosso servidor, então com isso a gente consegue ter a menor latência, tá bom? E aqui tem um vídeo de como comprar essa VPS, caso tenha dúvida. É só clicar aqui, ele já vai te redirecionar para o site da VPS que nós usamos. Então, uma vez que você comprou a VPS, o segundo passo é preencher o nosso formulário, assinar os nossos termos de risco, clicando aqui. Terceiro passo é pagar a sua taxa de adesão, que hoje é de R$ 997, que te garante toda a instalação do Ninja da forma correta. Na VPS vai ser entregue prontinho, funcionando. Né? E, além disso, pagando esses R$ 997, você tem direito ao uso de uma licença
do Replicanto enquanto você for nosso assinante ativo. Tá? Bom, feito o pagamento da taxa de adesão, você vai fazer a sua assinatura. A nossa assinatura custa R$ 497 por mês, independente da quantidade de contas que você vai replicar. É uma assinatura única, né, por VPS. Tá? E aí você vai clicar aqui, você vai ser redirecionado para a Last Link e vai fazer a assinatura. Feita a assinatura, você vai preencher esse formulário informando os dados da sua VPS, seu acesso ao Ninja, seu acesso à RID, que é a Tradeovate, as mesas que você tiver. Né? Que aí com esse formulário você vai agendar a sua instalação, a gente recebe os dados normalmente em 24, 48 horas, a gente já agenda, faz a instalação, faz um vídeo de apresentação personalizado, explicando ali em detalhes e já coloca os robôs para funcionar diretamente na sua conta. Tá bom? Bom, para finalizar essa aula, para que não fique muito grande, eu trouxe aqui uma simulação baseada em dados reais. Então eu peguei aqui o retorno do nosso portfólio mais antigo, que como eu disse, né, tá rodando aí desde janeiro. Tá? Esse aqui é o retorno dele. Está público esses links, né, conforme vocês conseguem acessar nos links que eu deixei lá acima. Então é só conferir, estão todos lá. Aqui estão registrados, né, não só o valor total, como todas as operações. São 318 operações, é bastante coisa. Tá? E todas as métricas. Então o que eu fiz foi pegar esses resultados mensais e o drawdown de cada mês e fazer uma simulação só para mostrar para vocês o poder que isso tem, né? Se você souber o que fazer, e a gente tem aula sobre isso dentro da comunidade que você vai aprender, e aqui eu vou fazer um resumo bem rápido. Né? Então o que eu peguei aqui é o seguinte, se eu pegar, vamos supor, 10 contas de 50 mil, tá? Onde eu colocar 5 contas, né, replicando em 1x, ou seja, exatamente o que a gente tem lá no resultado aqui do Trade Portfólios. 3 contas em 2 vezes, ou seja, eu vou dobrar a minha mão, entrar com 2 contratos, e 2 contas em 3 vezes, ou seja, eu estou triplicando a minha mão, assumindo um risco total de quebrar, né? Porque aqui o risco é muito alto, mas aí você faz uma diluição do risco. Então, isso aqui é baseado nos últimos 8 meses de resultado, né, reais que nós temos, que já aconteceram na conta e não em backtest. Então, multiplicando isso, nós teríamos feito aqui $16 mil nessas 5 contas, $19 mil nessas 3 contas e mais $19 mil nessas 2 contas. Em nenhum momento teria quebrado. Teria chegado muito perto. Essas contas aqui em 3 vezes, ela chegou a $100 de quebrar, mas ela virou o nariz para cima e teria se recuperado. Né? Então, o poder de você multiplicar sem, né, correr o risco, você teria feito aí praticamente $55 mil em 8 meses, com 10 contas. Né? Então, quer saber mais? É só chamar a gente aí, mandar mensagem, né? Vou deixar os nossos contatos na sequência e a gente fica à disposição. Podemos agendar uma call ao vivo, apresentando esses resultados e apresentando todo o nosso modelo. Tá bom? Um abraço e nos vemos nas próximas aulas.